Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou o professor Sérgio, diácono da Igreja de Clube de Campo, uma das congregações do Ministério de Santo André. E estou muito feliz por iniciar mais um trimestre e Deus assim permitiu e permitindo também, quero compartilhar com vocês, junto com o comentarista da revista, o nosso irmão, pastor Fábio, comentários, subsídios, materiais, a fim de que você, professor, possa enriquecer a sua aula e levar um conteúdo de qualidade e de alto nível para os seus alunos aos domingos. No trimestre passado, nós viajamos lá para muito longe, antes de Moisés, um pouco ali perto de Abraão. Estudamos o livro de Jó. Nesse trimestre também viajaremos, mas a viagem já é para a nossa era, a era cristã. Nesse trimestre estudaremos o livro de Atos dos Apóstolos. E nesse primeiro subsídio, eu quero trabalhar com vocês um panorama do livro. E, como eu sempre falo para os meus alunos, e é uma máxima básica de teologia, da teologia, quando você inicia o estudo de um livro, você precisa responder no mínimo 6 perguntas acerca desse livro. A primeira pergunta é: o que é o livro, ou seja, o gênero do livro? A segunda é: quem é o autor? Terceiro, quando foi escrito? Quarto, por que foi escrito? Quinta pergunta, quem foi escrito? E por último, onde foi escrito? Bem verdade que essas perguntas podem aumentar ou diminuir, dependendo do propósito e objetivo que você tem para o seu estudo. Nessa primeira lição, na lição de número 1, o nosso comentarista ele não adentra tanto no panorama do livro, até porque a proposta dele é fazer com que você, jovem, venha se conectar à história de Atos. E ele faz isso muito bem. No entanto, eu compreendo a necessidade de você, professor, compreender e entender o que é o livro do Atos, por que foi escrito, quem é o autor. Claro que a proposta dessa aula não é discutir ou trazer aqui discussões acadêmicas, por exemplo, quanto ao gênero, né? Mas é fazê-los compreender que tipo de livro nós estudaremos aí nos próximos 13 domingos, todas as manhãs em nossas escolas bíblicas dominical. Começando pelo gênero, ou o que é o livro, Michael Bird e N.T. Wright, aproveito para indicar essa obra do N.T. Wright, esse é, comentário, né, que na verdade ele chama de uma introdução à história, à literatura e à teologia dos primeiros cristãos. É um livro que será muito útil para os comentários, para as nossas aulas. Inclusive, eu utilizei essa obra para preparar o conteúdo que eu compartilhei com vocês no grupo dos professores, e também utilizei essa obra para preparar esse conteúdo extra aqui, esse conteúdo sobre a nossa aula. Então, o que é o livro? Michael Bird e N.T. Wright, eles vão começar respondendo essa pergunta dizendo: definir o gênero de Atos dos Apóstolos é um pouco mais complicado do que Lucas. Por quê? Porque para início de conversa, não se trata de biografia, por mais que tenha biografia. E, obviamente, que ele conversa muito com os gêneros da literatura grego-romano. Haja vista que a história de Atos dos Apóstolos, a maioria dos eventos são narrados dentro desse contexto. E os gêneros greco-romanos, eles podem utilizar elementos tanto biográficos, sem ser um gênero propriamente biográfico. O Coester, no seu livro Introdução ao Novo Testamento, ele vai dizer que Atos segue uma linha como se fosse semelhante à obra de Odisseia e de Homero. É pensamento defendido pelo N.T. Wright e pelo Michael Bird. E, além disso, não podemos esquecer, ou não devemos esquecer, os vínculos de gêneros e intertextuais entre Atos e histórias sagradas de Israel.
tornando-o, na prática, uma continuação da história bíblica de Israel. Então, Atos pode ser, na verdade, comparável a vários gêneros diferentes. E esses gêneros podem sobrepor-se no estilo e na forma de expressão. O professor Saião, também respondendo a isso, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, Atos dos Apóstolos é um livro de história. Conta a história da igreja desde a ascensão de Jesus até a chegada de Paulo em Roma. Lembrando que, para os cristãos primitivos desse período, Roma era o confins da terra. Já ouviram aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma? Sim, para as pessoas que viviam nessa época, Roma era onde terminava o mundo. Então, o propósito deles era chegar em Roma. Por isso que o livro termina com Paulo em Roma, né? O livro não relata toda a história da igreja. Isso é muito importante. O próprio Michael Bird e N.T. Wright vão dizer isso que possivelmente, e é bem correto dizer, que Atos é uma obra de história por excelência, um relato cuidadoso de investigação, ainda que repleto de retórica, acerca do surgimento do movimento cristão, né? E, tanto que Lucas tem o cuidado de dizer onde surgiu a palavra cristão e a partir do seu fundador Jesus até seus seguidores, os Atos dos Apóstolos. Levando tudo isso em consideração, sugerimos, conforme N.T. Wright e Michael Bird, que Atos pode ser visto da melhor maneira como um gênero composto, combinando a teografia do Antigo Testamento com o tipo de historiografia apologética que encontramos em Joséfo, por exemplo, resultando assim em uma obra histórica que contém elementos importantes de biografia e se propõe a defender o movimento, seu fundador e seus principais líderes contra o preconceito e as acusações tanto de judeus quanto de pagãos. A partir daí, o professor Saião continua dizendo que, por mais variadas que sejam as direções que o autor foca, ele tem como objetivo principal mostrar como o evangelho saiu de um canto esquecido do Império Romano e chegou até a sua capital. De acordo com Tucídides, o pai dos historiadores, história não é apenas registros de fatos, mas aplicação para a vida. E aí há um conceito semelhante no Antigo Testamento, em que os livros nomeados históricos, de Josué a Segundo Reis, eram chamados pelos judeus de profetas anteriores, ou seja, foram escritos para nossa edificação e desafio. E é isso que Lucas, o autor, propõe ao escrever esse livro. Então, Atos, portanto, é uma continuação do Evangelho, mas antes de tudo, como diz N.T. Wright e Michael Bird, uma continuação da história de Israel, uma continuação da nossa história. E aqui, portanto, temos o segundo relato do que Jesus continua fazendo. Em Lucas, Jesus fez, em Atos, Jesus continua fazendo. Não à toa que esse livro é chamado de o Atos dos Apóstolos, né? O Atos do Espírito Santo. Lucas, porém, diz que Jesus prossegue fazendo sua obra. Ele o faz através do Espírito Santo e este através de seus servos. Dito isso, quem é o autor? O autor é geralmente considerado Lucas, quem escreveu o terceiro evangelho, e o estilo, o destinatário e mesmo os argumentos reunidos na introdução de Lucas se aplicam aqui. Os pais da igreja, a partir de Irineu, já no segundo século, não tiveram dúvida de que este Lucas é o irmão que Paulo chama de médico amado em Colossenses 4,14, e que ele foi o autor do livro. Ele acompanhou Paulo durante boa parte da terceira viagem missionária e possivelmente foi com ele até Roma. Em Filemão 24 está escrito isso, e ficou com ele até a velhice, conforme 2 Timóteo 4,11. Lucas diz que investigou tudo cuidadosamente,
ou seja, ele entrevistou testemunhas oculares, ministros da palavra, pesquisou os primeiros registros escritos. Isso é muito importante, porque muitos têm a dificuldade de entender a Bíblia antes da Bíblia. É como se Deus fosse ditando vírgula por vírgula, palavra por palavra, e não foi bem assim. Deus inspirou os escritores, os autores, mas eles foram às fontes disponíveis, aos testemunhos, e Atos é um exemplo disso, né? Então, Lucas se utilizou do que estava começando, dos escritos que começaram a circular, das coleções de pregações de Jesus e relatos de curas e milagres, que ele mesmo, né, foi testemunho ocular de boa parte da história de que conta em Atos. Então, veja que a partir do capítulo 16, o plural nós mostra que Lucas passou a ser uma testemunha do que estava escrevendo. Lucas parece não ser judeu de origem, mas grego. Talvez, alguns apontam, como natural de Antioquia, pois o manuscrito antigo insere já em 11:22, enquanto estávamos reunidos, um deles chamado Ágabo. Sempre que possível, Lucas é exato nos detalhes e sensível às necessidades das pessoas, como convém ao médico, sem deixar de chamar a atenção para a edificação dos crentes, que é o objetivo principal dos livros. O N.T. Wright, nessa obra que eu citei, ele traz uma série de provas e de relatos que mostram o quanto Lucas foi cuidadoso, o quanto Lucas foi exato dentro da sua pesquisa, citando governadores, citando nomes. Isso é muito importante. E fica aqui uma dica, viu, professor? De repente você pode levar para os seus alunos o contexto de alguns imperadores, o contexto em que Atos é desenvolvido. Quando o livro termina com Paulo preso em Roma, entre 60 e 62 depois de Cristo, e não há indicação de que já tenha ocorrido o incêndio de Roma, causado lá pelo imperador Nero, né, no ano 64. E depois seguiu uma grande perseguição de cristãos na cidade. E muito menos a guerra judaica a partir de 66, que culminou ali com a destruição de Jerusalém e a dispersão dos judeus, né? Então, o autor também não informa o destino final de Paulo, que devia ser conhecido e de grande interesse se o livro fosse escrito mais tarde. Então, apesar de algumas vozes aí discordantes, o professor Sayão, por exemplo, aponta que a melhor sugestão de data está entre 61 e 62, né? Isso aqui é um ponto muito interessante também para você trazer para o seu aluno, né? E todos esses detalhes que eu acabei de trazer aqui para vocês, né? Então, fica essa data, tá bom? Por que foi escrito? O objetivo declarado em Lucas 1, do 1 ao 4, é fazer por escrito uma narrativa coordenada, ou seja, em ordem dos fatos que se realizaram entre nós, né? Para que tenha a certeza da verdade das coisas que fostes instruído. Então, o que vale para o Evangelho também se aplica em Atos. Lucas quer basear o conhecimento de Teófilo em informações confirmadas, né? Então, o resultado é que chegou a nós um registro ímpar do nascimento e crescimento inicial da igreja. Sem ele, estaríamos no escuro quanto ao seu surgimento e desenvolvimento. E é muito interessante esse porquê. Tem uma obra que eu gosto demais, que é do Craig Bartholomew e do Gorin, que eles chama-se o Drama das Escrituras. E como eles colocam Atos? Como o momento em que o reino de Deus agora é anunciado por meio da igreja. Atos tem essa proposta. E trazendo isso para os jovens, o que eu percebo? Que o comentarista desse trimestre quer que você, jovem, compreenda que a sua missão, o grande objetivo aqui é fazer conhecido o reino de Deus. Nós vivemos aquela tensão do já e ainda não.
Então já está entre nós em partes o reino de Deus, mas ainda não de forma completa. E é esse já que nós devemos proclamar e preparar as pessoas para o ainda não. Então, esse objetivo, esse porquê é muito importante. Veja que Lucas está preocupado aqui com uma pessoa que está conhecendo a fé, né? E Atos tem muito essa pegada de mostrar para nós o objetivo, o propósito, né? Como algo que que é discipular, né? Então, a maioria, pelo menos, concorda que Lucas, até certo ponto, está escrevendo uma apologética, porque essa é uma das intenções de Atos, mas também, por que não dizer que ele está escrevendo também um manual de discipulado, porque ele está contando ali o início. Claro, pessoal, o objetivo maior, tá? O objetivo maior trazer um comentário apologético em defesa da igreja, porque a igreja sim precisa ser defendida, né? Nós, às vezes, mudamos, e Atos trabalha muito isso. Deus não precisa ser defendido por mim nem por você. As escrituras nos deixam bem claro que o objetivo nosso é defender a fé, é defender a igreja. Por isso que Atos foi escrito, para defender a igreja, tanto das acusações dos judeus como dos pagãos. E esse é um dos objetivos seus, jovens desse mundo. Defender Cristo, né, defender a fé, defender a comunidade cristã dos ataques sofridos na universidade, na escola, no contexto em que nós estamos vivendo. O N.T. Wright e o Michael Bird vão dizer o seguinte, que Atos tem como objetivo mostrar ou continuar a narrativa da história da salvação que começou com Israel. Eu particularmente gosto bastante da visão tanto do Gorin, do Craig Bartolomeu, do Michael Bird, do N.T. Wright, essa coisa da continuação, né? Nós vivemos em alguns aspectos uma teologia em alguns meios, um tanto quanto doente, e falo doente no sentido de causar mais mal do que benefício, que é aquela teologia que muitas das vezes separa, muitas das vezes vê a igreja como a igreja, Israel como um povo tão especial que já tem alguns que defendem que os judeus nem precisam aceitar Jesus para ser salvo, e o Lucas tem como propósito, e o próprio N.T. White vai apontar isso, o Michael Bird, a proposta dele é mostrar o seguinte, que a história da salvação que começou lá com Israel continua em Atos. E essa história de salvação só é possível por causa de Cristo. Então, o que torna um povo especial é Cristo no meio dele, né? E um outro propósito que eles apontam é que tem como objetivo recomendar os cristãos diante dos observadores pagãos, né, como uma seita estranha, porém pacífica, e ao mesmo tempo que acusava os judeus de agitadores incendiários. Ou seja, a proposta é legitimar os cristãos como povo de Deus. Esses cristãos agora, os judeus precisam entender que eles são a continuação desse povo lá do Antigo Testamento, que era o povo de Deus. E agora a igreja, ela é a nação sacerdotal, a nação eleita. Então, Lucas tem como objetivo isso. E aí ele usa muitos argumentos e as pregações feitas por Paulo, né? Por parte da diáspora judaica, dos grupos cristãos judaicos, e aí ele vai refutar, ainda que de forma indireta, essa divisão que existia ali em alguns meios, por mais que o cristianismo, tanto em Jerusalém como no mundo grego-romano, fossem diferentes, mas era só um cristianismo, a fé era no mesmo Cristo. E uma outra coisa que o livro procura
refutar são as heresias do docetismo, do gnosticismo, e defender Jesus como o Filho de Deus, o Salvador. Isso nós devemos, que é a nossa fé, entendeu? É a nossa fé. Então, bem verdade que Lucas ele está defendendo em todo o tempo a igreja, está defendendo a fé, e isso é muito interessante. Então, além disso, também devemos observar que a maior parte da literatura apologética dos pais da igreja foram criados, né, é, para o consumo interno, escrita por pessoas de dentro da igreja, afirmando as crenças e identidade do grupo que está sendo posto à prova. E aí, com base nisso, Lucas era a pessoa ideal para defender, porque ele conhecia, por ser um grego, o pensamento grego, e agora convertido a Cristo, conhecia o pensamento cristão. Então, Lucas está escrevendo em um contexto no qual o povo judeus, havia sido posto pelos romanos dentro de uma categoria especial, e sob o ponto de vista dos romanos, os judeus eram ateus e antissociais. Entretanto, eles não eram perseguidos por Roma, simplesmente pelo fato de serem judeus, pois os judeus desfrutavam o status de religião autorizada pelo império, diferente do cristianismo. Então, veja como em todo tempo Lucas tem como proposta defender os cristãos, né? E eles, segundo, entre muitas coisas que ele quer defender, que os cristãos eram justos e inocentes das acusações que se faziam a eles, como canibalismo. Então, jovem, a lição que o irmão Fábio escreveu, ela é muito atual, porque ele tem a perspectiva de mostrar Atos como aquele livro que te chama a defender a fé, a defender a pureza do cristianismo nesse mundo secularizado. E é isso que Atos faz, né? Por isso que eu indico essa obra do N.T. Wright, de Michael Bird, o Drama das Escrituras e outras referências que o próprio comentarista colocou ao final de cada aula, né? Então, a narrativa de Lucas, ela é uma narrativa, de certa forma, o Michael Bird e N.T. Wright vai colocar, radical. Por quê? Porque eles querem mostrar que a igreja ela é legítima. A igreja ela é legítima. E ele vai trabalhar uma questão muito interessante dentro da igreja, que é a questão da igreja multiétnicas, como povo de Deus da nova aliança, né? Trazendo para nós o quê? Que a igreja agora, diferente do que pensavam os judeus, era composta por judeus e por gentios, e ambos, a partir de Cristo, eram o mesmo povo, o mesmo povo. Então, a defesa da nova fé que Lucas registra nos discursos de Pedro, de Paulo, e a confirmação da inocência de Paulo por Festo e Agripa, lá no capítulo 26, versículo 24, deve nos fazer ler o livro de Atos como esse documento não só histórico, mas apologético também. E eu fico imaginando como esses discursos e tudo isso foi muito útil nas mãos dos cristãos nos embates das décadas seguintes. Então, você quer debater fé? Estude Atos, estude Atos, estude Atos. Atos é um livro que nos traz muito bem isso, tá bom? A quem foi escrito? A priori foi escrito, assim como o Evangelho de Lucas, a um amigo, Teófilo, que alguns falam que patrocinou o tempo em que Lucas se dedicou à pesquisa e à redação de sua obra. Alguns vão falar que Teófilo foi um amigo, um discípulo, pois o objetivo de Lucas é ajudá-lo a crescer na fé. Por isso que o N.T. Wright trabalha que Atos além de ser um documento apologético, é um documento de discipulado. E nada mais saberemos sobre Teófilo. O nome grego amigo de Deus, né, sugere que talvez ele fosse um crente abastardo ali de Antioquia, e que queria conhecer mais sobre a fé. Onde foi escrito?
muito provavelmente em Roma, né? Porque sabemos que Lucas estava com Paulo quando escreveu a Filemon, e em Cesareia ou Roma perto do fim do relato. E não lhe faltaram tempo nem oportunidade para pesquisar, entrevistar e escrever, né? E escrever. E assim, eu quero aqui finalizar essa videoaula, esse subsídio, dizendo que será com certeza um trimestre abençoado. Ouça, escute essa aula, compartilhe com os outros professores, faça essa aula chegar em muitos lugares. Os materiais em PDF que eu compartilhei com vocês também, compartilhe, utilizem. Lá está, inclusive, uma proposta de atividade sobre falso e verdadeiro. Juntando todo esse material, você tem aí em mãos um conteúdo muito bom para preparar a sua aula de domingo. E que Deus, assim, nos conceda um excelente trimestre, em nome do Senhor Jesus. E até mais, o Senhor Deus permitindo.